Olá, hoje eu venho te convidar para tomar um café comigo e me conhecer mais um pouco. Eu tenho aparecido aqui nas redes sociais, produzindo conteúdo, trazendo informação voltada para a área previdenciária, e aí eu decidi falar um pouco a meu respeito. Eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada previdenciarista, eu atuo nessa área há bastante tempo e eu queria conversar com vocês hoje para falar como eu cheguei nessa área de atuação. Já comecei a advocacia, a estudar o direito depois dos 30 anos. Eu trabalhava numa indústria metalúrgica daqui da minha cidade e insatisfeita mesmo por falta de perspectiva de crescimento, de tudo, eu decidi mudar de área de atuação. Já estava madura, com 2 filhos pequenos e fui fazer faculdade. Me apaixonei pelo direito. Era uma grande paixão, mas diante de toda a dificuldade que eu tinha com um filho pequeno trabalhando, eu sempre adiei esse sonho. Até que veio o direito para minha cidade, ficou mais perto e eu comecei a estudar. Tinha a ideia mesmo de fazer concurso público, né? Aquele sonho de todo brasileiro de ter uma estabilidade, mas no decorrer dos anos eu decidi advogar. Mesmo as pessoas falando a respeito da advocacia, que ela é muito árdua, que ela era muito difícil, eu decidi atuar como advogada, mesmo não tendo possibilidade, inclusive, de fazer estágio. Eu estagiei no núcleo de prática jurídica da minha faculdade e nesse início a gente não tem muita noção. Mas encarei o desafio, fiz a faculdade, concluí, passei na famigerada prova da ordem e decidi sair do meu trabalho de 19 anos, numa área totalmente avessa ao que eu fazia. Eu era técnica em eletrônica e aí eu decidi dar esse passo. Falo até que na época era um passo de fé, porque eu fui criada, meu pai era metalúrgico, a minha mãe dona de casa, e a gente não é criada com uma visão empreendedora. A gente é criado para trabalhar, para ter a carteira assinada, né? E não tem problema nenhum quanto a isso, mas a visão empreendedora eu não tinha. E decidi dar esse passo de fé. Na época, meu pai achou que eu estava ficando doida, ou que eu podia advogar trabalhando, e eu não via possibilidade. E aí eu tive que dar uma pausa aqui por causa dos barulhos internos, mas vamos seguindo. E o que acontece? Aí eu, criada nesse ambiente, né, de ter um trabalho fixo, eu trabalhei, conquistei minhas coisas trabalhando, mas sempre insatisfeita, querendo algo mais, querendo uma perspectiva maior, mesmo não tendo esse olhar. E aí eu decidi sair, montei um escritório junto com colegas. Aliás, as colegas tinham um escritório, eu fui trabalhar, só que era muito iniciante, a gente não tinha nenhuma expertise, a gente não tinha nenhuma experiência, era um sonho, né? Era um sonho brasileiro tentando crescer. E como que eu parei na Previdência? Eu fui atender uma cliente que bateu na porta do escritório, era uma enfermeira, e ela tinha tido um indeferimento da aposentadoria dela. E esse indeferimento, ela estava muito frustrada, muito chateada, porque sempre trabalhou expostas a agentes biológicos. A gente sabe que o pessoal da área de enfermagem, da área médica, hospitalar, sempre está exposto a esse tipo de agente, e ela tinha direito à aposentadoria especial. E o INSS, como não é surpresa, negou. Só que na época, o que eu estou falando aqui, eu não tinha a mínima noção. Eu peguei esse processo administrativo, comecei a estudar e não sabia o que falar para ela. Fiquei muito constrangida, muito chateada, porque meu nível de cobrança pessoal é muito grande, e eu falava assim, como eu posso ter feito faculdade e não saber essa resposta? Só que não era de tudo falta de dedicação ao estudo, era porque realmente as faculdades não tinham essa visão de previdência, de conteúdo, da importância que é, até mesmo para cada cidadão é importante saber o que é previdência.
E aí eu, diante dessa vergonha que eu passei, que eu não sabia nem abrir o processo, não tinha, na época era papel, né? Era um processo mesmo físico. Eu entreguei para ela, me desculpei, falei que ela era para procurar a pessoa que tinha atendido ela e eu não poderia dar uma resposta que suprisse os anseios dela. Só que aí fui estudar, fui buscar mesmo informação e a partir dali, advogado se estuda, previdenciarista nem se fala. E comecei a estudar, a buscar conhecimento e me apaixonei pela previdência. Me apaixonei pela parte de direito social, daquilo que a gente pode fazer pela vida das pessoas. Eu sempre falo, cada benefício concedido é comida na mesa da pessoa, é um remédio, é uma possibilidade, é um sonho restaurado. E me apaixonei por essa área de atuação, queria mesmo atuar como advogado especialista nisso. E passei a atuar nessa área. Fui para um escritório com uma pessoa muito especial, foi a minha grande referência na área previdenciária, e essa pessoa sempre me desafiava, e eu gostava muito de cálculo. Então eu já cheguei no escritório trabalhando nessa parte de cálculo. Por quê? Por causa da formação técnica, né? Eu sempre gostava. E eu comecei a fazer, consequentemente, as revisões. Quem faz revisão acaba tendo que saber muito, porque você tem que ter o cuidado redobrado, por conta de você estar lidando com um benefício já concedido. Então, você só pode fazer uma revisão se você tiver muito ciência daquilo que você está falando. E aí eu decidi atuar nessa área. Eu comecei a mexer na planilha de Excel, porque na época tinham os programas que tinham eram muito iniciais e tudo, e comecei a atuar nessa área e fazer aposentadoria especial. E comecei a me destacar nisso, a criar um método mesmo, até mesmo de como atender o cliente, de como analisar esse processo. Hoje eu estava até conversando com meu marido, eu lembrei que o primeiro, estou falando de 10 anos atrás, tá, gente? O primeiro dinheiro que eu recebi referente a cálculo, eu recebi R$1.000 na época, de cálculo que tinha feito naquele mês, só cálculo. Eu lembro que eu chorei, e não era nem pelo valor não, mas era pelo significado dele, que era possível. Eu não tinha cometido uma loucura de sair do meu trabalho de 19 anos como técnica eletrônica, onde muitos pais de família sustentam uma casa, tem toda uma construção através disso, mas eu queria algo mais, eu queria, e não era só pelo dinheiro não, eu queria fazer alguma coisa diferente, sabe? Não só produzir, mas gerar riqueza na vida de alguém, gerir meu horário, gerir o meu trabalho. Eu não tive uma formação de empreendedora, mas eu queria isso, eu só não sabia como. E as coisas foram acontecendo. Eu falo, a gente vai colocando o pé e Deus coloca o chão. E exatamente foi assim. E diante disso tudo, diante dessa caminhada toda, e de muito estudo, muita dedicação, muito aprendizado, encontrei algumas pessoas que tinham a generosidade de ensinar, né, de passar conhecimento. E aí eu comecei a atuar, montei meu escritório com outra sócia, tive esse tempo de aprendizado com a sociedade e cheguei no patamar que eu tenho hoje, onde eu posso gerir meu escritório e também estou mudando mesmo a forma que eu vejo a advocacia. Hoje eu vejo ela realmente como uma empresa, um negócio. E isso é muito importante, porque você, tendo essa visão da sua advocacia, você consegue fazer daquele lugar um lugar para empregar, para atender outras pessoas que também estão começando. E aí eu comecei dessa forma. O início foi árduo, né? Eu comecei a faculdade com 2 filhos pequenos, o meu marido trabalhava embarcado e eu lembro que o meu dinheiro de faculdade, eu pagava a faculdade
pagava a pessoa que me ajudava, e quando ele embarcava eu tive que arrumar um jeito de pagar uma babá para ficar com eles à noite. Era assim, muitas vezes eu saía correndo da faculdade porque começava a chover, o tempo virar, a luz ia acabar, e eu fazia a prova, eu fazia aula, eu vinha correndo aqui para casa. Quando a gente está no meio do olho do furacão, né, você não tem muita, você não consegue ver que aquilo ali pode fazer diferença. E fez diferença na minha vida, na vida dos meus filhos. A advocacia, eu sou muito grata porque eu pude dar o estudo que meus filhos precisavam. A minha filha hoje está na Europa, concluiu uma faculdade lá, que eu pude custear. O meu filho também estuda aqui na cidade, numa faculdade federal, não precisa trabalhar assim como eu precisei, né? Ele pode fazer a faculdade dele. Então, assim, tudo isso, que se a gente vai medir o sucesso, não é só dinheiro, são as conquistas. E com a advocacia previdenciária eu pude fazer isso. E eu tenho aparecido nas redes sociais, que também é algo muito novo para mim. Por quê? Porque eu resistia muito. Eu não entendia muito o porquê da importância do advogado estar na rede social. Eu olhava para a rede social como algo lúdico, como algo para passar o tempo, para distração. Até que eu fui estudar parte de marketing também e vi a importância da rede social, conciliado com a mudança da visibilidade que a OAB passou a enxergar essa plataforma, essas redes sociais, onde permite hoje o advogado fazer marketing jurídico, marketing de conteúdo. Eu comecei a querer mostrar o meu trabalho dessa forma. E eu tenho vindo aqui diariamente, semanalmente, trazer conteúdo, trazer informação, educar a minha audiência, educar os meus clientes, porque eu falo, o cliente ele precisa conhecer o direito dele, porque aí assim ele vai procurar o advogado. E aí eu tenho vindo aqui fazer esse trabalho. Não é fácil também conciliar tudo isso, né, com a rotina do escritório, com os prazos. O advogado, ele cumpre prazo, ele atende cliente, ele tem que fazer toda a demanda do escritório, mas hoje a rede social é uma extensão do escritório. E por ter essa mudança essa mudança mesmo de entendimento que eu passei a estar produzindo conteúdo. E eu sou muito assim, eu faço a coisa se eu entender o porquê que eu tô fazendo. E quando eu entendi a importância, não só para o meu trabalho, mas também para trazer conhecimento, informação para aqueles que seguem, para aqueles que estão buscando na rede social, aí eu passei a fazer. Eu não tenho timidez, nunca fui tímida, mas a gente tem receios, né? A gente tem essa preocupação de ser julgado, de ser analisado e tudo, mas aí vencendo essa questão, eu decidi produzir conteúdo com o objetivo de ajudar os colegas, ajudar as pessoas, a ser um canal de informação, um canal de relevância também, para aqueles que vêm buscar, tem um conteúdo, possa aproveitar um pouco da experiência, do dia a dia do meu escritório. Eu costumo resumir algumas situações. Já tive a oportunidade de alcançar muitas pessoas com isso, na caminhada eu percebi que eu tinha essa forma de atuação, essa forma é um método, né? Ontem eu estava até conversando com a advogada no meu escritório, falando sobre como eu vejo uma petição, como eu tento colocar uma marca pessoal na petição, não como algo só técnico, mas trazendo uma humanidade para aquela situação, para aquele que vai ler a petição entenda. E é assim que eu vejo a advocacia.
Eu não vejo a advocacia só como técnica, eu vejo ela também de forma humanizada. Mas o advogado, ele também tem que, o crescimento vai nessa área também. Quando a gente para e entende que você tem que ser humano, mas não emocional. Porque se você trazer a sua emoção para aquela situação, às vezes você pode prejudicar, porque aí a sua vista embaça com relação à técnica. E é dessa forma que eu enxergo mesmo a advocacia, que eu lido com ela no dia a dia. Eu vou estar aqui todo dia, toda semana. Eu espero que de alguma forma a minha história possa te alcançar. Igual eu falei, eu venho de uma família simples de trabalhadores que sempre trabalharam numa indústria, que entendia que era essa a única forma. Aprendi assim, trabalho desde os 17 anos, sou formada numa área técnica, atuei por 19 anos nessa área técnica. Quando eu falo de aposentadoria especial, é porque eu conheço o que é trabalhar numa indústria metalúrgica, os riscos, toda a exposição. Quando eu falo de revisão, porque a pessoa não teve o reconhecimento de um tempo especial, eu também sei o que é isso, porque a gente sabe quanto a saúde do trabalhador é afetada nessas áreas. Então, assim, a minha vida é muito atrelada com aquilo que eu faço como profissional. E eu enxergo hoje o Instagram dessa forma. Eu posso mostrar um pouco da minha vida, eu posso mostrar a minha rotina e eu posso também levar conteúdo para aqueles que confiam no meu trabalho, que acreditam no que eu faço, que tem referência em mim como pessoa. O meu trabalho, a minha advocacia, ela é pautada nisso, em integridade e transparência. É nisso que eu acredito. Eu gosto de explicar para o meu cliente. No início ainda as pessoas, você explica muito, você fala assim, não tenho problema com relação a isso. Hoje a informação quase que nos atropela. Você vê que a informação está em todo lugar, seja no WhatsApp, seja em rede social, seja da forma que for. Hoje há uma avalanche de informação e aí cabe nós profissionais a gerir isso aí e apresentar de uma forma acessível para as pessoas. Hoje eu tenho um curso aqui também na internet que surgiu de toda essa caminhada, de todo esse histórico, né? As pessoas sempre pediam, por que você não dá aula? A área de ensino é minha paixão. Eu tenho uma paixão que é a parte de ensino. E aí eu também decidi investir nesse sonho, nessa paixão. Eu falo assim, você quando consegue fazer aquilo que você ama e ainda de alguma forma ter um retorno financeiro com isso, é perfeito, porque você não se cansa, ainda que um dia ou outro que você é humano, você não tá tão bem, mas aquilo aquece o seu coração, e a área de ensino, ela realmente aquece meu coração, é a minha estrela guia, vamos dizer assim. Em tudo que eu faço, seja na igreja, na parte profissional, sempre estou inserida nesse ambiente de ensino. E eu tenho tentado trazer isso um pouco para a rede social. Essa sou eu, Alexandra, sou mãe de 2 filhos, você é avó. Mês que vem a minha filha tá para ganhar neném. Tenho muitos sonhos. Desculpa, tenho muitos sonhos ainda para viver e tem um porquê disso tudo. Eu estava falando com meu filho, quando a gente tem um porquê para quem, não há peso, não há dificuldade, às vezes a gente cansa, mas dá para respirar e prosseguir, porque a gente sabe o quanto a gente pode fazer de diferença na vida das pessoas. E eu espero que de alguma forma eu possa fazer diferença na vida de vocês, que parem esse tempinho para me ouvir, para me conhecer,
para saber um pouco da minha história, para aprender com aquilo que eu tenho buscado. Espero poder crescer para poder também trazer conteúdo importante que possa mudar, transformar vidas, mudar histórias. Eu não vejo a advocacia de outra forma. Aquilo que eu faço, eu me empenho para mudar histórias, mudar vidas, e o que vocês precisarem, o que eu puder trazer de relevância aqui, pode contar comigo. Fica meu abraço. Esse aqui é um pouquinho da minha vida e até a próxima.